Beleza. Aí tu bota bem aqui, para o pessoal ver melhor o quadro, não? É bom, você pode mexer aí à vontade. Tá gravando, Já tá gravando? Já, tá abrindo. Pronto. Nossa, quando terminar, baixa a tampa. Não, eu fecho todo o esquema. Viu? Aí leva. Você me ensinou? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Thaís, Kelly Silva e Madeira são os três. E a aula anterior? Como é que vocês foram? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Aprendeu alguma coisa da aula anterior ou não? Aprendemos, professor. Aquela raiz quadrada é bom repetir ou não? É bom, professor. Passar outras, né? É, muito bem. Aí vocês gravam como é? Aí vocês estão gravando e copiando, como é? Eu tô só copiando. Muito Eu bem. tô, Muito bem. Quanto mais eu tô copiar, copiando. melhor. E se puder gravar, melhor ainda, né? Porque as dúvidas, olha na gravação, né? Não é isso? E o quadro? O quadro vocês dá para ver aí ou como é? Dá para ver sim, professor. Dá para ver o quadro? Então vamos dar outro exemplo, né? De raiz. Até vocês aprenderem. É melhor aprender fazer do que estar olhando pela calculadora o tempo todo, né? Ó, eu tô sem máscara aqui porque eu tô sozinho aqui, viu? Ouviu? Eu tô sem máscara porque eu estou sozinho aqui na sala. Por isso que eu posso tirar a máscara. Se tivesse. Então, vamos dar outro exemplo. Como extrair a raiz quadrada, né? Vamos por exemplo. Raiz quadrada de 2 por 1/10. Dá para ver aí? Dá para ver? Dá para ver, pessoal, no quadro? Tá, professor? Olha, raiz quadrada de 2 por 1/10. Dá para copiar, não dá depois? Então vamos lá. A regra diz, olha, 1/10, você tem que acrescentar 2 zeros. É a regra da matemática. Raiz quadrada de 2 por 1/10. Tem que acrescentar 2 zeros. Então faz assim, de 2, ó. Todo número que vai ficar aqui chama-se raiz. Raiz quer dizer a resposta. Então todo número que vai ficar aqui nesse retângulo chama-se raiz. Então raiz quadrada de 2 por 1/10. A regra diz por 1/10 você tem que botar 2 zeros. Então você acrescenta 2 zeros. Tá me ouvindo? Todo mundo? Sim. Então, raiz quadrada de 2 por 1/10, a regra diz que você tem que acrescentar 2 zeros. 2 zeros. Aí o outro passo, a sequência. Aí você tem que separar da direita para a esquerda, aí, da direita para a esquerda, de duas em duas casas. Por que de duas em duas? Porque é raiz quadrada. Quadrada quer dizer 2. Então você separa uma, duas. Então a gente bota uma vírgula.
Se tivesse mais valores, você ia separando 1, 2, bota vírgula, 1, 2, bota vírgula, 1, 2, bota vírgula. Mas aqui não tem, só tem isso aqui. Então 1, 2, bota vírgula. Aí sobrou 2, olha. Então você, quando separar, você olha o último número da esquerda. O último número da esquerda. O último número da esquerda é 2. Aí você vem para a raiz, aí, raiz. Qual é o número que é elevado ao quadrado da menor ou igual a 2? Você tem que pensar no número, esse número que você pensa é elevado ao quadrado da menor que o 2. Vamos supor que você pensasse em 2. Você pensou em 2, olha, 2. Então 2 ao quadrado é 4. 4 é maior que 2, não pode. Tem que ser menor ou igual. Então só pode ser 1, olha. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1, pega essa resposta aqui e bota aqui. E subtrai. 1 para 2, 1. Entendeu até aí ou não? Deu para entender? Deu, professor. Eu vou dar uma repetida. Raiz quadrada de 2 por aproximação de 1/10. Por 1/10, a regra diz que você tem que botar 2 zeros. Nós colocamos 2 zeros. Pronto. É a regra. Que tem que ter essa regra. Se não tiver essa regra, não pode fazer. Depois que botar esses 2 zeros aqui da regra, aí você vai, separa da direita para a esquerda de 2 em 2 casas. 1, 2, separou. Se tivesse mais número, ia separando. 1, 2, separar, 1, 2, separar. Mas não tem. Aí o último número que ficou da separação foi 2. Então você vem para a raiz. Qual é o número que é elevado ao quadrado da menor ou igual a 2? É 1, porque 1 ao quadrado é 1 vezes 1 é 1. Se você tivesse pensado em 2, 2 não dava, olha. E 2 ao quadrado é 2 vezes 2 é 4, é maior que 2, não pode. Tem que ser menor ou igual. Só pode ser 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1 dá 1, aí pega esse 1, subtrai. 1 para 2, 1. Em seguida, baixa as duas casas, olha. As duas casas baixam. Quando baixa as duas casas, separa uma. Toda vida. E baixar as duas casas, separa uma. Baixou 2 casas, e só pode baixar de 2 em 2 casas. De 2 em 2 casas. Baixou as 2 casas, separa uma. Por que separa uma? Porque você vai pensar nesse número aqui, ó, antes da vírgula 10. Por isso que você tem que separar. Baixa as 2 casas, que são 0, e separa uma. E vem para o lado de cá. Aí duplica a raiz. Quando você tiver prático, você não precisa falar duplica a raiz, você faz direto. Então duplica a raiz. A palavra duplica quer dizer 2. 2 de onde vem? Da raiz quadrada. 2 vezes a raiz. Raiz é aquele que fica no retângulozinho, ó. 1. 2 vezes 1, 2. Esse produto, ó, divide pelaquela que você separou. Toda vez que você multiplica, duplica a raiz, aí esse produto divide pelaquela que restou lá, ó, 10. Por isso que você tem que separar. Separou, vai para lá, 10. Bota 10 e divide por esse produto 2. É uma divisão normal, não precisa você colocar vírgula, não, é uma divisão normal. Você encontra o quociente inteiro, primeiro dígito ou primeiro número do quociente inteiro, somente. 10 dividido por 2, de onde vem esse 10 daqui, olha. 10 dividido por 2, 5, olha. 5 vezes 2, 10. Aqui deu exato, tudo bem. Mas se não dá exato, aí você não precisa continuar. É uma divisão normal, Então 10 dividido por 2, 5, olha. Pega esse 5, coloca à direita daquele produto e multiplica por ele. Aí eu boto essa meia-lua. Essa meia-luazinha significa que você está repetindo. Este quociente é o resultado de uma divisão, né? Quando você faz uma divisão, aí dá o quociente, olha, quociente.
Aí pega esse quociente, 5, bota aqui e multiplica por ele. Aí ficou 25 vezes 5. Botou, ficou 25. Aí multiplica por ele. Quanto você botou? Então, a multiplicação normal, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 2, 10, 12, 125. 25 vezes 5, 125. Então, o que é que faz com isso aqui, ó? Isso aqui subtrai do número anterior, sem a vírgula. Multiplicou 25 por 5, 125. Subtrai do número anterior sem a vírgula. Sem a vírgula, 100. Aí é maior, né? 125 subtrai do número anterior sem a vírgula. Mas o número anterior sem a vírgula é 100. Então é maior, não pode. Não pode. Só pode ser igual ou menor. Igual ou menor que você pode subtrair. Maior não pode, porque vai dar negativo. E você já está indo raiz quadrada. Raiz quadrada é 2, é positivo. Por isso que não pode. 125 subtrai do número anterior, que é 100, sem a vírgula. Não pode. Então aquele 5 que você botou, ó, foi grande. Mas esse 5 você só botou porque você dividiu para encontrar, claro. Então esse 5, 5 foi grande. Aí se é grande, você vai baixando. Aí você bota 4 e 4, aí multiplica. Se for grande, vai baixando, 3, 3. Se for grande, vai baixando. Se for igual, pode subtrair. Então 5, 5 foi grande. Então a gente bota para 4, 4 e 4. O 2 continua. O 2 continua. Aí bota 4 vezes ele. Estou baixando, né? Meia lua aí. Aí 5, 5 foi grande. Deu 125, maior que 100. Aí bota 4 e 4. O 2 continua. Vamos botar 4, 4. Vamos multiplicar. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 18, 96, ó. Aí pode, ó. 96. Subtrai do número anterior sem a vírgula. Sem a vírgula é 100. Quando for igual ou menor, pode. Só não pode ser maior. Por isso que quando é maior, sempre vai baixando o número. Ok? No 96. Agora subtrai. 6 para 10, 4. Vai 1. 6 para 10, 4 vai 1. 9, 1, 10 para 10, nada. Vai 1. 1 para 1, nada. Pronto, não tem mais coisa para baixar, acabou. Então aquele 4 que você fez, ó. Pega ele e bota aqui, ó. 4. E a vírgula, 0,1. Uma casa, da direita para a esquerda só existe uma casa. Quando a gente fala a palavra casa, é um dígito, é um número, né? A gente fala a palavra casa para você entender melhor. Uma casa, é um dígito. Só tem 0,1, uma casa. Da direita para a esquerda. Olha, da direita para a esquerda é uma casa. 1,4. Está aí. Raiz quadrada de 2 por 1/10 é aproximadamente 1,4. Tá. Deu para entender alguma coisa? Deu para entender? Estão copiando? Sim. Estão copiando? Alô? Sim, eu tô copiando. Isso. Então vou deixar um tempozinho para vocês copiarem. Já copiei. Posso apagar, né? Por mim pode. Por mim também. Tá. Por mim também. Ok, obrigado.
Agora vamos supor que você tem uma fração, ó. Que na matemática tudo é possível, né? Vocês vão ver quando nós entrarmos em geometria analítica, vai dar fração. Muitas questões têm fração, raiz quadrada de fração. Então veja, e se der uma fração? Um exemplo. Raiz quadrada por 1/10 de 8/3. Olha, 8/3. Essa raiz quadrada. Raiz quadrada de 8/3 por 1/10. E aí? Que vai dar, né? Quando nós entrarmos daqui uma semana para frente, nós vamos entrar em geometria analítica. Aí vai dar essas coisinhas, olha. Raiz quadrada de 8/3 por 1/10. E aí, como é que vamos fazer? Olha, nós sabemos que por 1/10 a regra diz que você tem que acrescentar 2 zeros, não é isso? Vocês copiaram aí, vocês têm gravado. Por 1/10 você tem que acrescentar 2 zeros. Mas aqui é uma fração, ó. 8/3. 8/3. Aí você tem que dividir o numerador, 8, pelo denominador. Então toda vez que tiver uma fração, você tem que dividir o numerador pelo denominador. Tá certo? É uma divisão normal. Agora note que por 1/10 você acrescenta 2 zeros. É a regra da matemática. Mas quando é fração, você tem que dividir o numerador pelo denominador. Vamos lá. 8 dividido por 3 dá 2, né? 2 vezes 3, 6, para 8, 2. Aí você agora continua. Bota um zero aqui e uma vírgula. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. 18 para 20, 2. Aí você continua. Bota outro zero. Ficou 20. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Aqui você para. Por que você para? Porque por 1/10, né, você tem que acrescentar 2 zeros depois da vírgula. 1/10, a regra diz que você tem que botar 2 zeros. Esse 2 zeros significa após a vírgula. Já tem o 6, ó. 6 é um zero e o outro zero é o 6. Por isso que você tem que parar aqui. Entendeu aí? Até aí ou não? Sim. Sim, Tá vendo? professor. Sim. Então veja, vamos dar um repeteco. Quando é fração, você tem que dividir o numerador pelo denominador. Uma divisão normal. Então 8/3. 8/3. Então você tem que dividir o numerador 8 pelo denominador 3. Então 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. 6 para 8, 2. Aí você tem que continuar. Bota um zero e a vírgula. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Continua. Aí bota outro zero. Já não bota mais vírgula porque já tem a vírgula. 6 vezes 3, 18 para 22. Aqui para. Por que para? Porque por 1/10 você só pode acrescentar 2 zeros. Então já tem um zero depois da vírgula e já tem outro zero depois da vírgula. 2,66. Aí vamos fazer a questão. Para você fazer a questão, só é tirar a vírgula. Só é tirar a vírgula. Aí fica raiz quadrada. Tá vendo? Aí tira a vírgula. 2,66. Tirando a vírgula fica 266. Tirou a vírgula. Até aí a gente fez os argumentos da matemática, argumentos, para chegar como é que faz. Então, chegou aqui na divisão, ó, aí tira a vírgula. Tirando a vírgula fica 266. Aí agora cai na realidade passada. Como é que faz? Separa de duas em duas, aí vai fazer tudo do mesmo jeito. Então separa, agora, de duas em duas casas, da direita para a esquerda. Separando de duas em duas. Por que de duas em duas? Porque é raiz quadrada.
Uma, duas, separou. Vamos botar uma vírgula. Se tivesse mais número aqui, ia separando. Uma, duas, bota a vírgula. Uma, duas, vírgula, assim por diante. Mas aqui não tem mais. É 266, fica uma, duas, separa. Ficou 2,66. Aí você olha para o último número que restou, que é 2. Qual é o número que é elevado ao quadrado da menor ou igual a 2? É 1, né? 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Aí subtrai, pega esse 1, esse produto separa. 1 para 2, 1. Subtrai. Deu para entender até aí? Sim. Deu para entender até aí, né? Então, 1 para 2, 1. Agora, baixa as duas casas. Baixa as duas casas. 66. Assim que baixa, separa uma, né? Toda vida. Quando baixa as duas casas, imediatamente só separa uma, da direita para a esquerda, claro. Da direita para a esquerda. Baixou as duas casas, só separa uma. Aí vem para o lado de cá, duplica a raiz. Duplica a raiz. Quando você tiver prático, não precisa escrever essa palavra duplica a raiz, não. Não precisa, você faz direto. Eu estou fazendo isso porque eu estou explicando. Duplica a raiz. A palavra duplica quer dizer 2. Toda vida é duplica. 2 vezes a raiz aí. Raiz. A raiz é aquele 1, ó, que está naquele retângulozinho. 1. Esse 1 aqui, ó. 1. 2 vezes 1, 2. É o produto. O que é que faz com esse produto? Divide no que restou à esquerda do ponto. Ou da vírgula, né? Que você separou. Quando você duplicar a raiz, 2, que é a palavra duplica, vezes 1, 1 é raiz, que está lá em cima. 2 vezes 1, 2. Aí esse produto divide por aquele que você separou. Por isso que quando você baixa duas casas, separa uma. Você vai precisar, antes da vírgula. Antes da vírgula ficou 16, olha. Pega 16, dividido por esse 2, olha. Uma divisão normal, olha. Antes da vírgula, 16 da separação, dividir por aquele produto, 2. 16 dividido por 2 é uma divisão normal, dá 8. Ficou muito apertado aqui, deixa eu botar mais para cima. 16 dividido por 2. 16 é aquela separação. Dividido por 2 é o produto, duplica a raiz, 2. 16 por 2 é uma divisão normal. Você só precisa encontrar o quociente inteiro. Não precisa fazer quociente aproximado, não. Quociente inteiro, olha. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 16 faz 16 nada. Aqui tem a divisão exata. Se não tivesse dado a divisão exata, você não podia continuar. É o quociente inteiro. Quociente inteiro. Viu? 16 por 2 é 8. Pronto. Não precisa. Outro exemplo, pode dar um resto aqui. Aí não precisa continuar. Encontrando o quociente inteiro, ó, 8. Bota a direita do produto, que é 8, e multiplica por ele. Ficou 28 vezes 8. 28 vezes 8, multiplica. Multiplicação normal. 8 vezes 8, 8 vezes 8, 64. 64 vai 6, né? 8 vezes 2, 16, com 6, 22. Então dá 224. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 2, 16. 16 com 6, 28. 224. Olha. Subtrai do número sem a vírgula. Subtrai do número sem a
toda vida. Subtrai do número sem a vírgula. O número sem a vírgula é 166. 166. Então é maior, tá vendo? 224. Aí você vai baixando para encontrar igual ou menor. Igual ou menor. Então nós colocamos 8, multiplicamos 8, 28 vezes 8 dá 224, subtrai do número anterior sem a vírgula. O número anterior sem a vírgula é 166. Então foi grande, não pode. Aí você vai diminuindo. A gente botou 8, mas esse 8 veio daqui, do quociente, né? Tem que saber de onde vem. Quociente, 8, ficou grande. Então a gente vai botar 7, 7. Aí vai ficar 27 vezes 7. Vamos ver. 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Vai 4. 7 vezes 2, 14. 14 com 4, 189. Olha. 189. Ainda é maior. Sem a vírgula, 166. Ainda é maior. Aí vai baixando de casa em casa. Ou seja, de número em número. Vamos botar agora 6, 6. O 2 continua, né? Aí bota 6, 6. 6 vezes 6. 6 vezes 6, 66. Vai 3. 6 vezes 2, 12. 12, 3, 15. 156, ó. Botou 6, multiplicou 6, agora deu 156. 156 é menor do que esse número sem a vírgula. Sem a vírgula é 166. 156 é menor. Isso é menor, subtrai 156. Subtrai 6 para 6 nada. 5 para 6, 1. 1 para 1 nada. Pronto. Não tem mais coisa para baixar. Então, aconteceu uma subtração. Aí, qual foi a subtração que aconteceu? O 6. Aí pega um 6 desse e bota ao lado. E bota ao lado 6. Acabou. 1/10. Só tem uma casa da direita para a esquerda, uma casa decimal. Casa decimal são aqueles números que vêm depois da vírgula. Por isso que nós chamamos casa decimais. Uma casa decimal. 0,1 da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, uma casa. 1,6, aí bota a vírgula. 1,6. Então aí você já pode dizer: raiz quadrada de 8 terços por 1/10 é aproximado, sinal de igual, sinal de igual contínuo. Sinal de igual contínuo quer dizer aproximado. É aproximado 1,6. Aí, você fez sua questãozinha. Feita a questão. Aí, complicou ou não? Complicou? Por enquanto, não. Dá para continuar, né? Dá, professor. Posso continuar? Por mim, pode. Posso apagar? Pode. Alguém está copiando, é por isso que eu pergunto, né? Alguém copia e grava. Tudo bom, é bom, melhor ainda. Tá certo? Porque quanto mais você escreve, melhor. Você aprende mais. Então eu posso apagar para os outros ou não? Por você eu posso apagar, né? Por mim, pode. Por mim, sim. E os outros? O outro, alguém falou, não vai falar? Posso apagar para os outros? Então vamos. Então vamos continuar com aquele assunto, figuras planas, né? Figuras planas é o caminho para a geometria analítica. Vamos ver a segunda figura plana, vamos chamar de retângulo.
área do retângulo. Área do retângulo. O retângulo é esta figura parecida com um quadro que você estuda. Quadro, a gente chama quadro negro, tem outras pessoas que chamam quadro branco, né? Hoje nós estamos quadro branco, mas antigamente era quadro negro, quadro branco. Então, um retângulo é isso aí, olha. Dois lados iguais, olha. O lado de baixo com o lado de cima são lados iguais. Esse lado que fica do lado, olha, são iguais. Por isso que você chama de retângulo. E o retângulo, esses ângulos é 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Então você tem num retângulo 4 ângulos de 90 graus. Essa parte maior é B grande. Vamos chamar base maior. Pode estar um B, só B. Base maior. Ok? Então, no retângulo, esse lado maior recebe o nome de base maior. Esse lado menor chama-se altura. Altura. E na matemática, vamos representar a altura com a letra H. Então, toda vida que tiver esse H, na matemática você chama de altura. B, base maior, é o lado maior. H, altura. E qual é a área desse retângulo? A área do retângulo. R de retângulo. A área de um retângulo, você pega a base e multiplica pela altura. É a forma que nós temos de calcular a área de um retângulo, né? Então você, na prática, você faz um terreno, um terreno que tem a forma de um retângulo, você quer saber a área, aí você pega essa base maior e multiplica pelo lado menor. Esse lado maior chama-se, na matemática, base maior. Esse lado menor chama-se altura. E a altura nós representamos pela letra H. Então a área do retângulo, base vezes altura. Vamos dar um exemplo. Calcular a área do retângulo. Calcular a área do retângulo. Então eu boto o retângulo aqui, ó. Coloco essa base maior, 4 metros. E bota essa base menor, 2 metros. Aí. Botei 4 metros na base no lado maior e botei 2 metros do lado menor. Claro que esse 2 metros é igual a esse 2 metros aqui desse outro lado. 4 metros, que é o lado maior, é igual a 4 metros do lado de cima, por isso que é retângulo. Né? 4 metros é igual àquele lado de cima, 4 metros. 2 metros é igual a esse outro lado, 2 metros. Então, por isso que você tem um retângulo. Mas a forma para calcular essa área, está aí. A área do retângulo é a base vezes a altura. Olha. Base maior é 4 e a menor, que é a altura, é 2. Base vezes altura. Então, a área do retângulo, base vezes altura.
área do retângulo, base 4 metros, vezes altura 2 metros. Área do retângulo, você multiplica número por número. 4 vezes 2, 8. E multiplica grandeza por grandeza, metro por metro. Metro vezes metro, metro quadrado. Aí, então a área do retângulo, 8 metros quadrados. A área do retângulo é a mesma coisa que superfície do retângulo, mesma coisa. Então calcular a área do retângulo, 8 metros quadrados. Calcular a superfície do retângulo, 8 metros quadrados. Né? Porque tem autor que bota área e tem autor que coloca superfície. É a mesma coisa, área ou superfície. É superfície. Entendeu ou não? Deu para entender? Sim. Sim. Vamos dar outro exemplo. Posso apagar ou não? Por mim, pode. 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 Tá ok. Vamos dar outro exemplo. Segundo exemplo, seja o retângulo calcular a área ou superfície seja o retângulo, calcular a área ou superfície. Superfície ou área ou superfície, mesma coisa. Então, está aí o retângulo. Então, a base maior, quer dizer, lado maior, vamos dar 4/3 centímetro. Base maior, né? O lado maior. E o lado menor é a altura, né? Vamos dar 1/2 centímetro. Vamos calcular essa área ou superfície. Então você tem um retângulo. Então a área do retângulo é a base multiplicada pela altura. Tem de ir na fórmula. Calcular a área do retângulo, tem de ir na fórmula. A fórmula é essa, base vezes altura. A área do retângulo, base 4/3 centímetro, vezes, esse pontinho quer dizer vezes, ou multiplicação. Altura é 1/2, que é a base menor, o lado menor. 1/2 centímetro. Aí você tem uma fração multiplicado por outra fração. Então você multiplica fração por fração. E depois multiplica grandeza por grandeza. 4/3 vezes 1/2. Vou botar aqui fora. 4/3 vezes 1/2. 4/3 e 1/2. Multiplica, vou botar fora para você ver melhor. Multiplica. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 2, 6. 4/6. Área do retângulo, 4/6. Aí multiplica as grandezas. Aí. Centímetro por centímetro. Centímetro vezes centímetro. Aí. Centímetro multiplicado por centímetro. Centímetro ao quadrado. 4/6 centímetro quadrado. 4/6 centímetro quadrado. Aqui você pode dividir. Olha. 4 por 6. Vamos dividir. 4 dividido por 6. O numerador dividido pelo denominador. 4 dividido por 6. Olha. 4 dividido por 6. Está aqui. 4 dividido por 6. 4 é menor do que 6.
4 é menor que 6. Então não dá. Quando é menor, não dá. Você bota um 0 e um 0 e uma vírgula. Então, quando você tem um menor dividindo no maior, você bota um 0 e bota lá no quociente outro 0 e a vírgula. Botou um 0 e um 0 e a vírgula. Ficou 40 por 6. Dá 6, né? 6 vezes 6, 36, para 44. Se você quiser continuar, você bota outro 0 aqui, ó. Não bota mais vírgula, porque já tem uma vírgula. 40 por 6, dá 6 novamente. 6 vezes 6, 36 para 44. E assim por diante. Vai dar uma dízima periódica, né? Aquele assunto que vocês estudaram no primeiro ano, com o professor Francisco, ou Chico da Barra, né? Então, vamos parar aqui, 0,66. Então, a área do retângulo não deu exato, olha, porque sobrou o resto. Quando sobra resto, não é exata. Aí, quando sobra 0, é exata. Não sobrou 0, não é exata. Então, por isso que você bota aproximada. A área do retângulo é aproximada. Sinal de igual com o tio, você já viu na aula anterior, quer dizer aproximada. Tá certo? Porque o resto não deu 0. Sobrou 4 aqui. Por isso que você bota aproximado. A área do retângulo é aproximada, 0,66 centímetro quadrado. É a resposta. Deu para entender alguma coisa ou não? Deu sim. Aqui com fração já complica um pouquinho, né? Mas dá para entender, né? Deu para entender? Sim. Pronto, isso foi a área do retângulo. Vamos dar um exemplo que tem raiz, né? Que pode, exemplo, na matemática são vários exemplos. Vamos dar com raiz. Tá bom? Vamos ver com raiz. Posso apagar? Posso? Pode. Ok. Vamos supor, outro exemplo, terceiro. Calcular a área ou superfície do retângulo. Calcular a área é a mesma coisa da palavra superfície do retângulo. Aí eu dou o retângulo, ó, retângulo. Aí vou botar aqui raiz quadrada de 5 quilômetro. Raiz quadrada de 5 quilômetros, a base maior, né? Raiz quadrada de 5, aí. 5 quilômetros. E aqui eu vou botar a base menor, ou a altura, raiz quadrada de 2 quilômetros. Tá vendo? Um exemplo com raiz. Você tem um retângulo, tem a base maior, ou lado maior, raiz quadrada de 5 quilômetros. E tem a base menor, ou lado menor, raiz quadrada de 2 quilômetros. Qual é a área ou a superfície? A área é tudo que está dentro, né? Dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas, a área ou a superfície. Então nós vamos aplicar a fórmula, né? Se está retângulo, a área do retângulo é a base multiplicada pela altura, né? Ó, tem que saber essa fórmula. Toda vez. Calcular a área. Tem que saber essa forma. Área do retângulo, base vezes altura.
Aí só substituir e fazer. Área do retângulo. A base, olha. Base significa a parte maior. Raiz quadrada de 5 quilômetros, né? Vezes a altura. Esse pontinho quer dizer vezes. A altura, QH. Raiz de 2 quilômetros. Área do retângulo. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2. Aí depois quilômetro vezes quilômetro. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2. Então só multiplica, olha. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. Fica raiz quadrada de 10. 5 vezes 2, 10. Porque é raiz quadrada e raiz quadrada. Você pode multiplicar. Se fosse diferente, não. Mas como é raiz quadrada e raiz quadrada, né? Isso na matemática a gente chama-se parte homogênea. Raiz quadrada e raiz quadrada são partes homogêneas. Por isso que você pode multiplicar. 5 vezes 2, 10. Raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Aí multiplica as grandezas. Olha. Quilômetro e quilômetro. Quilômetro vezes quilômetro. Quilômetro quadrado. Quilômetro vezes quilômetro. Quilômetro quadrado. Então ficou raiz quadrada de 10 quilômetros quadrados. Olha. Aí a gente recai naquele assunto que nós aprendemos. Raiz quadrada de 10. Se você, claro que você está em casa, você tem calculadora. Aí você bota na calculadora, aí raiz quadrada de 10 dá logo a resposta. Mas se você está fazendo concurso, se você está fazendo um vestibular, aí você não usa calculadora. Aí você tem que saber como é que escreve raiz quadrada de 10, tá vendo? Mas nós já aprendemos, raiz quadrada de 10, olha. Nós vamos fazer por 1/10. Vamos fazer por 1/10. Raiz quadrada de 10 por 1/10. Aquilo que nós aprendemos anteriormente. Está vendo que está precisando? Olha? O tempo todo precisa. Né? Raiz quadrada de 10. Vamos fazer por 1/10. Você já aprendeu que por 1/10 a regra diz que você tem que botar 2 zeros, né? É a regra. Tem que botar. Tem que botar 2 zeros. Então, raiz quadrada de 10 por 1/10. 1/10 é a sua opção. Você está escolhendo fazer por 1/10. É a opção sua. 1/10. Você deve gastar 2 zeros. Vem da regra. Você botou os 2 zeros, pronto. E agora? Separa, né? De 2 em 2, da direita para a esquerda. De 2 em 2 cada, da direita para a esquerda. 1, 2, separou. Olha. Se tivesse mais número, ia separando. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mas não tem, parou. Quando para, olha, você olha para a última separação. A última separação é 10. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá menor ou igual a 10? Qual é o número que é elevado ao quadrado dá menor ou igual a 10? Vamos supor que você tivesse pensado em 4. 4 ao quadrado, 4 vezes 4. Aí. 16, ó. Aí não pode que é 10, tá vendo? Aí você baixa. Para 3, aí 3 dá, ó. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Aí subtrai, né? Tá certo? Eu estou só imaginando aqui que você pensou em 4. Aí. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Olha, é 10, não pode. Aí 3, olha. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Esse 9 subtrai. Por isso que eu risquei aqui. Subtrai. 9 para 10, 9 para 10, 1. 1 para 1, nada. Né? 10 menos 9, e agora? Continuando aquele assunto. Baixa as 2 casas, né? Quando baixa as 2 casas, separa uma, né? Baixa as 2 casas, olha. Separa uma. Toda vez que baixar, separa logo uma. Porque vai pensar desse 10. 0, 10 é menor que 10, né? 0, 10 é menor que 10. Duplica a raiz, né?
Já não precisa você mais escrever a palavra duplica raiz. Não, vai direto. Baixou duas casas, separa uma, vai precisar dessa separação. Duplica a raiz, fica 2, a palavra duplica, vezes a raiz. A raiz é aquela que você fez, aí, 3. 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6, né? 6. Aí o que é que vai com esse 6? Vai dividir por aquela separação, aí. A separação, aí, 10. 10 dividido por 6. 10 dividido por 6 é uma divisão normal. Não precisa você continuar depois da vírgula, não precisa. É a divisão normal. 10 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6 é 6 para 10, 4. Pronto, parou aqui, ó. Parou aqui. Não precisa você continuar com aquela dízima. Né? Aí 10 dividido por 6 dá 1. 1,6. 1 vezes 6, 6 para 10, 4. Pronto. É um quociente inteiro. Quociente inteiro. Aí pega esse 1. Pega esse 1, né? Bota à direita e multiplica por ele, ó. Quociente inteiro, pega 1, bota à direita do produto e multiplica por ele. Essa meia lua quer dizer que está multiplicando por ele. Fica 61 vezes 1, né? 61,1, quer dizer, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 6 é 6, 61. Pega isso aqui e subtrai daqui, né? É menor do que sem a vírgula. Sem a vírgula é 100, pode. Subtrai. Um para 10, 9. 6 e 1, 7, 7 para 10, 3. Não para nada. Sobrou 39. Não tem mais coisa para baixar. É a resposta. Pega esse 1, ó. Bota lá em cima. E separa a vírgula. Da direita para a esquerda, só existe uma casa decimal, 0,1. 0,1 só existe uma casa. Só existe uma casa. Da direita para a esquerda, uma casa. 0,1 só existe uma casa. Da direita para a esquerda. Mesma coisa aqui. Da direita para a esquerda, uma casa. 3,1. Então você vai lá na questão. A área do retângulo. Raiz quadrada de 10 é 3, aproximado, né? Já bota o sinal de aproximado, sinal de igual quantil. 3,1 quilômetro quadrado. Complicou? Complicou um pouquinho? Complicou ou não? Só um pouquinho, mas dá para entender. Deu para entender? Olha, tudo é raiz quadrada, tá vendo aquele assunto que a gente viu, como é que se extrai, né? Eu expliquei aqui como é que a gente extrai essa raiz quadrada sem estar olhando pela calculadora, não é isso? Pela calculadora é fácil, né? Mas nós aprendemos a extrair essa raiz sem olhar pela calculadora. E aí você tem que aprender aí, né? Em casa, isso é tentar novamente, esses exemplos que eu estou dando, tentar fazer. Se você fizer 2, 3 vezes o mesmo exemplo, você aprende. Posso ir para frente ou não? Pode. Pode. Vai, pai.
Vamos ver outra área. A área do paralelogramo. Essa outra figura. Paralelogramo. Paralelogramo. Esse paralelogramo na vida prática, só para você entender na vida prática, é como se fosse no interior, faz muito calçamento, né? Aí eles botam aqueles paralelepípedos, tá vendo? Paralelepípedo. Então é um paralelogramo, né? Então, você vê, o paralelogramo é esta figura. É parecido com um retângulo, né? Tá vendo? O paralelogramo. Você tem um retângulo. Aí você inclina um pouquinho o retângulo. Você tem um retângulo, aí você inclina o retângulo. Você inclinando o retângulo, aí você tem o paralelogramo. Aí continua. Base maior. E a base menor é essa aqui, a altura. H, altura. Então, um paralelogramo é um retângulo que você deforma um pouquinho o retângulo. Você vai puxar o retângulo, aí você tem a figura do paralelogramo. Mas a área é a mesma coisa. A área do P de paralelogramo é a base multiplicada pela altura. Certo? É a mesma área do retângulo. Só que a diferença é que o retângulo é inteiro. Base, lado e lado. Lados paralelos iguais. E o paralelogramo não, é deformado um pouquinho. Mas a fórmula é a mesma. A base vezes a altura, mesma fórmula. Exemplo. Achar a área ou superfície do paralelogramo. Acha a área ou a superfície do paralelogramo. Tá aí, paralelogramo. Aqui, eu vou botar 4 metros e a altura 3 metros. Daí, calcular a área do paralelogramo. Botei a base 4 metros e a altura 3 metros. Então a forma, a área do paralelogramo é base multiplicado pela altura. H quer dizer altura. A área do paralelogramo, a base 4 metros vezes a altura 3 metros. A área do paralelogramo, P de paralelogramo, aí multiplica 4 vezes 3, 12. Número por número, algarismo por algarismo, 4 vezes 3, 12. E grandeza por grandeza. Metro vezes metro, metro quadrado.
Então você tem a área do paralelogramo 12 metros quadrados, né? É a mesma fórmula do retângulo. Entendeu? Deu para entender? Deu. Ok. Posso apagar? Por mim, sim. Pode. A área do paralelogramo. Vamos ver outra figura plana. Outra figura plana chamada losango. Área ou superfície do losango. Área ou superfície? Superfície ou área é a mesma coisa. Do losango. Olha a figura do losango como é. O losango é uma figura parecida com essa. Isso é a figura matemática chamada losango. Essa linha maior, esse vértice, a esse outro vértice, olha, você nota que é uma linha maior, é um segmento maior. Vamos chamar de D. D grande, quer dizer, diagonal maior. Diagonal maior. Essa outra linha menor, vamos chamar de um D pequeno. D pequeno, vamos chamar de diagonal menor. Diagonal menor. Então, no losango, você tem duas linhas importantes, chamada diagonal maior, é a linha maior, e a linha menor, diagonal menor. E como é que você calcula a área ou a superfície desse losango? Vamos chamar AL, área do losango, L de losango. Você pega a diagonal maior, multiplica pela diagonal menor e divide por 2. Você tem a fórmula. Calcular a área do losango. Pega a diagonal maior, quer dizer, a linha maior, e multiplica pela linha menor. E divide por 2. Isso é a área, a fórmula da área do losango. Muito fácil, né? Diagonal maior, multiplicado pela diagonal menor, dividido por 2. Tá? Aí dá, é a área. Tudo que está aqui dentro chama-se área ou superfície. Vamos dar um exemplo. Exemplo. Achar a área do losango. Aí eu boto diagonal maior, D grande, 10 metros. Bota a diagonal menor, D pequeno,
3 metros. Desenhei um losango, botei a linha maior, o diagonal maior, 10 metros. A linha menor, 3 metros. Calcular essa área. Então, a área do losango, você vai aplicar a fórmula. Diagonal maior, vezes diagonal menor. Diagonal maior é 10 metros. Esse pontinho quer dizer vezes. Diagonal menor. Diagonal menor, 3 metros. Dividido por 2, que é a fórmula. A área do losango, 10 metros vezes 3 metros. Multiplica número por número e depois grandeza por grandeza. Então, 10 metros vezes 3, 10 vezes 3, 30. E multiplica grandeza por grandeza. Metro vezes metro. Metro vezes metro, metro quadrado. Dividido por 2. Dividido por 2, que é a fórmula, né? 2 vem da fórmula. Aqui nós temos uma divisão, né? 30 dividido por 2, né? A área do losango, 30 dividido por 2, né? 30 dividido por 2. Dá 1 vezes 2 é 2, para 2, 1, 10, 5 vezes 2, 10, para 10 nada. 30 dividido por 2 dá 15. 15 metros quadrados. É a resposta. Deu para entender aí? A área do losango? Sim. Né? Então, só pegar a fórmula. A área do losango, diagonal maior, multiplicado pela diagonal menor, e depois o resultado divide por 2. Esse 2 vem da fórmula, né? Depois nós vamos aprender como é que vem essa fórmula, entendeu? Por enquanto vamos ver só a fórmula. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Deu para entender aí a área do losango? Sim. Posso continuar? Pode. Eu vou apagar, viu? Quando eu não puder apagar, diga, professor, eu estou copiando, porque tem aluno que copia e grava, aí por isso que eu estou perguntando. Ok? Vamos ver outra área. Quinta. Área ou superfície do trapézio. Área ou superfície do trapézio. Área ou superfície do trapézio. O trapézio é uma figura plana que tem essa configuração. Ó. Pode ser assim. Essa figura plana, na matemática, chama-se trapézio. Hein? Essa parte maior é a base maior. Base maior. É B grande. Então, no trapézio,
esse lado maior, vamos apresentar para o B grande. B grande quer dizer base maior. Aquela parte de cima é um lado menor, então é a base menor. B, base menor. Então no trapézio, esse lado maior é a base maior. Esse lado de cima é um lado menor, chama-se B pequeno, base menor, menor. E essa linha que une, nós vamos chamar de H. H significa altura. Altura do trapézio. Então nós temos 3 elementos no trapézio: base maior, que é B grande, representado por B grande. Tem a base menor, quer dizer, o lado menor, que é B pequeno. E nós temos a altura, que na matemática nós representamos pela letra H. H que significa altura. Ok? Mas o trapézio também pode ser apresentado de outra maneira. Por exemplo, o trapézio pode ser apresentado dessa maneira aqui, ó. Isso é um trapézio também. Base maior, que é B, olha. Base menor. E altura, tá vendo? Então, o trapézio tem essas duas configurações. Pode ser apresentado dessa maneira, que é um trapézio. Pode ser apresentado dessa outra maneira, que é um trapézio. Base maior, que é B. Base menor, que é o lado menor. E a altura. Pode ser apresentado dessa maneira. Tudo é trapézio. E qual é a fórmula que me dá para calcular a área ou a superfície de um trapézio? A área do trapézio. A de área, do T de trapézio. Você pega a base maior mais a base menor, multiplica pela altura e divide por 2. Aí você tem a calcular a área de um trapézio, ou calcular a superfície de um trapézio. Pega a base maior mais a base menor, soma, aí multiplica pela altura. E depois divide por 2. Feito isso, você calculou a área de um trapézio, da figura plana chamada trapézio. Deu para entender essa forma? Deu para entender? Sim. Agora vamos dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo para você ficar mais atenta. Vamos dar um exemplo, calcular a área de um trapézio com o exemplo da matemática. Então tem que utilizar essa forma. Base maior mais a base menor, soma. Depois que somar, multiplica pela altura. Dá um valor. Depois desse valor, divide por 2. É a fórmula. Então vamos dar um exemplo. Posso apagar aqui em cima? Pode. Pode. Então, exemplo. Achar a área ou superfície da figura do trapézio.
achar a área ou superfície da figura do trapézio. Tá aí. A gente dá esse trapézio aqui, ó. Assim, assim. Olha. Base maior. 10 metros. Vou botar 15 metros. Essa base menor. Vou botar 8 metros. Essa altura. A altura 2 metros. Aí. Um exemplo. Eu dei um trapézio. Dá uma figura de trapézio, né? Pode ser apresentado dessa maneira que você viu. A base maior é 15 metros. Se eu não tivesse botado esse B, já significa que é a base maior, que é o maior número. Base maior. B pequeno. Se eu não tivesse botado esse B, então eu botei 8 metros. Então significa que é a base menor. E o outro é a altura, que é H, 2 metros. Achar essa área ou a superfície, né? Área ou superfície é a mesma coisa. Então nós temos que aplicar a fórmula. A área do trapézio é base maior mais base menor. Base maior mais base menor. Aí multiplica pela altura e divide por 2, que é a fórmula. Então vamos lá. A área do trapézio, T significa trapézio. Trapézio. B, base maior. A base maior é o maior valor, 15 metros. Mais a base menor, B pequeno, base menor. Base menor é o B pequeno, 8 metros. Fecha parênteses, multiplica pela altura. A altura, 2 metros. Dividido por 2, que é a fórmula. Pronto. Aí você vai fazer as operações. Resolve primeiro o parênteses. Base maior mais base menor. E depois multiplica pela altura, depois divide por 2. A área do trapézio. Primeiro resolve o parênteses. 15 metros mais 8 metros. 15 metros mais 8 metros. Soma número com número e dá a mesma grandeza, né? Nós estamos agora somando. Não é multiplicando, somando, ó. 15 metros mais 8 metros. Aí. 15 mais 8, 23. Né? 15 mais 8, 23. Metro. Você está somando, cuidado para não multiplicar, né? Na multiplicação é diferente, né? Aqui você está somando 15 metros mais 8 metros. 15 mais 8, 23. Metro com metro é metro. Está somando. Vezes 2 metros. Dividido por 2, que é a fórmula. Continua. A área do trapézio. 23 metros vezes 2 metros, né? Você somou 15 metros mais 8 metros, deu 23 metros. Vezes 2 metros, que é a altura. 23 metros vezes 2 metros. Então, 23 vezes 2. Agora você está multiplicando. Ó. 23 vezes 2. 23 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 46, né? 23 vezes 2. 23 vezes 2, está feita a conta aqui. 46 metros. 46. Aí metro vezes metro. Metro vezes metro. Metro vezes metro. Metro quadrado. Sobre 2, que é a fórmula. Vamos repetir. 15 metros mais 8 metros. 23 metros. Vezes 2 metros. Aí multiplica. 23 vezes 2. 46. E multiplica agora metro. Aí. Multiplicar. Metro vezes metro. Metro quadrado. Sobre 2, que é a fórmula. A área do trapézio
46 dividido por 2. Vou fazer essa divisão aqui. 46 dividido por 2. 46 dividido por 2. 4 dividido por 2, né? 4 dá 2. 2 vezes 2, 4 para 4 nada. Baixa o 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6 para sem nada. Então 46 dividido por 2, 23. 23 metros quadrados. É a área do trapézio. Deu para entender? Sim. Então, por hoje a gente pode terminar, né, pessoal? Até a próxima, né? Ok? Ok? Ok. Até a próxima Ok. aula. Até, professor. Boa tarde e use sempre a máscara, viu? Todos vocês usam a máscara. Quando sair de casa, usa a máscara. Até logo, até a próxima aula. Até. Tchau, professor. Tchau. Tchau, obrigado, obrigado. Olha aqui. Ah, meu Deus do céu, isso aqui é um negócio complicado.